Olá, minhas irmãs e irmãos, paz e bem. Esta é a sexta edição das Reflexões Peregrinas, um ministério da Missão Anglicana Santa Clara. Nós temos refletido sobre a parábola do semeador e temos aprendido com a parábola e a sua interpretação esta feita por Jesus de Nazaré, e que nos aparece no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ouvimos falar do primeiro grupo de sementes que caiu na beira do caminho. Vieram as aves dos céus e arrebataram estas sementes. A interpretação de Jesus nos diz que estes indivíduos não compreenderam o significado da palavra e o mundo mau arrebatou as sementes de seu coração. O segundo grupo de sementes caiu na terra rochosa, na terra pedregosa, e como por debaixo da pedra há alguma umidade, logo brotou, logo nasceu, mas não prosperou porque não conseguiu produzir raízes, penetrar nas rochas, para as raízes sustentarem e alimentarem o pequeno broto. Quando Jesus interpreta, diz que isso tem a ver com a experiência de alguém que compreende a palavra, mas que não cria raízes em sua relação com Deus, de tal maneira que quando vêm as angústias e as perseguições por causa do Evangelho, logo esse brotinho fenece, morre, seca. O terceiro grupo de sementes caiu numa terra que havia espinhos e nasceu, porque pôde fazer raízes, mas concorreram com o broto os espinhos que sufocaram a semente, o broto que nascera, né? E aí Jesus, interpretando, diz que esses espinhos que sufocam tem a ver com o indivíduo que compreende a palavra do Senhor, mas não afasta de sua vida os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. E estes elementos presentes na vida do devoto acabam retirando-lhe a seiva necessária, a força necessária para fazer frutificar a sua própria vida. Mas hoje nós temos um momento muito especial. Nós chegamos ao quarto terreno, aquela semente que caiu em boa terra e ali produziu a 100, a 70 e a 30 por um. Quais são os frutos da palavra de Deus quando esta palavra é compreendida? Nós nos aprofundamos na relação com Cristo e nós renunciamos aos cuidados deste mundo e às fascinações da riqueza. Que fruto então brota em nossas vidas? Eu quero, na meditação de hoje, destacar um fruto. Na meditação de amanhã, um outro fruto. Perceba que é o fruto da palavra em nossas vidas. Isso não deve ser interpretado como eu saindo por aí distribuindo essa palavra para outras pessoas. Isso também deve ser feito, mas não está no escopo da parábola, não está no espírito da parábola. A boa terra é o coração de quem compreende, aprofunda a sua relação com Deus, renuncia aos cuidados deste mundo e à fascinação das riquezas e vê o fruto brotar em sua vida. Que fruto é esse, Martô? É o fruto de uma vida transformada. E transformada em que sentido? No sentido principalmente da liberação do ego, da libertação do ego. Você já ouviu essa palavra ego? É o pronome pessoal da primeira pessoa em grego. Por exemplo, ego eimi, eu sou. Ego é eu. Egoísmo é euísmo. E nós temos um problema grave com o ego e o Evangelho quer nos chamar para que nos libertemos do tormento infernal que o apego ao ego gera em nossas vidas. Martô, você pode explicar isso melhor? Claro, minha irmã, meu irmão. Quando a gente nasce, os nossos pais nos dão um nome. Esse som da palavra, do nome que recebemos, começa a ser identificado por nós mesmos como sendo um eu. Freud, estudando a questão do problema do ego, quando ele discute a questão do complexo de Édipo, ele diz que, inicialmente, o ser humano não consegue se diferenciar da sua mãe.
É como se o corpo da mãe fosse uma extensão dele mesmo. Mas aí aparecem elementos externos que fazem a cisão entre o indivíduo e a sua mãe. E ele começa a se perceber como um ser distinto e diferente. Aí nasce a nossa identidade, mas também pode nascer, e frequentemente nasce, uma série de tormentos em nossas vidas. Por quê? Porque eu tento defender esse ego que eu imagino, eu tento promover o ego que eu suponho, eu tento enriquecer e empoderar esse ego, e a vida toda é uma luta para proteger, expandir e fortalecer o ego. Mas que ego? Porque Jesus nos ensinou: eu e o Pai somos um só. Eu e vocês somos um só. Nós, como filhos de Deus, essa expressão que apela para uma forma antropomórfica de dizer pai e filho, o que Jesus quer nos ensinar é que a nossa identidade está em Deus. Eu sou para Deus como a onda do mar é para o oceano. Eu sou uma manifestação da energia divina no mundo. Quando eu compreendo isso, o desapego material se torna leve, porque eu já me percebi parte da divindade. Eu não tenho nem início nem fim. A morte deixa de me atormentar, porque assim como eu sou o sopro que sai da boca de Deus, eu também retornarei à divindade em sua plenitude. Jamais me desconectei dela. O meu convite a você é que você comece hoje a se perceber como alguém conectado com Deus. Você está em Deus, nele existimos e nos movemos, e neste ser em quem habitamos, que nós encontremos paz, descanso e direção. Em nome de Jesus, paz e bem.